Hoje vocês estão lá e eu estou presente. Parece que o jogo mudou. Né? O jogo mudou, hein? Nossa, tem uma mulher bonita ali, ó, chamada Petra. Gente do céu, meu Deus. Ah, é minha esposa, olha só. Bom dia, Cris, Pedrinho, Aninha, Pedrinho, meu filho também, Valnice, seu Pedro, Dona Elza, a Pri, deve estar o Renato também. Bom dia a todos. Aleluia. A Dani, ali que eu cumprimentei. Oi, papai. Oi, bonitão, tudo bem? Tudo bem? Ah, tá bom. Olha, Bom, eu tô aqui, mas tô de olho. Eu tô aqui, mas tô de olho, hein? Amém. Que louvor bonito, irmãos. Aleluia. E parece que o louvor foi bem de encontro ao tema que eu vou ministrar hoje, né? Eu pedi para eles cantarem uma canção também, mas outras duas foi bem de encontro, porque o tema que vamos abordar hoje é a glória de Deus. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? Gente, eu sempre escutei isso dos nossos irmãos Paulo, Tiago. Nossa vida é para a glória de Deus. Mas o que é viver para a glória de Deus? Eu sempre perguntei, o que é viver para a glória de Deus? É adorar Ele? É dar testemunho? É ficar vislumbrado com o universo que Ele criou, com toda a sua criação? O que é viver para a glória de Deus? Bom, eu preparei um estudo sobre o que é a glória de Deus e eu tenho certeza que não chega nem ao pé do que realmente é, porque nossas capacidades mentais não são suficientes para entender a eternidade. Nós somos seres limitados por natureza e temporais. Nós somos limitados pelas 24 horas do dia, pelos nossos 120 anos, se é que alguém vai chegar com 120 anos. No caso de Noé, viveu 950, mas foi muito tempo. Mas ele também era limitado por tempos. Moisés viveu 120 anos, Abraão viveu por aí também. E somos limitados. Não conseguimos, não temos faculdades mentais o suficiente para entender a eternidade. Então, eu espero que o pouquinho que eu trouxe aqui eu tenha capacidade, o Senhor me dê capacidade de transmitir aquilo que eu recebi dele. Só digo que eu fui muito ministrado estudando esse tema, do que é viver para a glória de Deus. Primeira coisa, viver para a glória de Deus é um desejo natural do cristão. Um cristão que não tem um desejo inerente no seu corpo de viver para a glória de Deus, é porque ele está com algum problema. Se os seus desejos, se suas ações, se as suas inclinações naturais não são para a glória de Deus, ainda que ele não cumpra, porque sabemos que nós somos rebeldes, sabemos que nós somos falhos, mas nossa inclinação de espírito deve ser viver para a glória de Deus. Porque o Espírito que habita dentro de você clama pelo Pai. O Espírito que habita dentro de você é como Jesus Cristo, que viveu em obediência, que veio para fazer a vontade do Pai. Glória de Deus é um tema muito importante para nós. Se a gente abrir versículos atrás de versículos, eu separei umas dezenas de versículos aqui, e tinha pelo menos mais centenas da Bíblia, falando do que é a glória de Deus. E como se Deus, toda vez que ele se manifesta para a sua própria glória. Então é um tema muito importante na Bíblia, viver para a glória de Deus. Além do mais, veja bem, me entenda o que eu estou falando, a glória de Deus, ele é o alicerce da nossa salvação. A sua obra gloriosa na cruz, ele é o alicerce da nossa salvação. E além do mais, além de ser nosso alicerce, ele é nosso propósito da salvação. Nós somos salvos para glorificar a Deus. Não para nosso conforto,
ou para nossos benefícios, ainda que somos tremendamente beneficiados por ter sido salvos. Nós vivemos para glorificar a Deus. A glória de Deus nós vemos na história da criação, da humanidade, todos os eventos, tudo unificado, contribui unicamente para dar glória a Deus. Cite um evento da história. Todos os eventos, até a queda de Adão, glorifica a Deus. Não o pecado de Adão. A queda, tudo que acontece na vida, ela serve e aponta para um propósito maior, que é a glória de Deus. Além do mais, a glória de Deus é a fonte da nossa alegria. Queridos, se nós não vivemos para glorificar a Deus como cristão, nós não regozijamos. Nós talvez temos tempos de felicidades momentâneas, mas viver para a glória de Deus é a única maneira de ter uma alegria plena. Porque a glória de Deus, viver para a glória de Deus satisfaz a alma. A alma fica plena. Não estou dizendo que a glória de Deus seja propósito para nos satisfazer, nos alegrar, mas viver para a glória de Deus nos traz alegria, e alegria eterna. Porque tudo que é temporal não é alegria, é felicidade. Que hoje eu estou feliz, comprei um carro novo, fui promovido, aquilo passa. Aquilo passa. Ganhei um filho, sei lá, o que pode trazer felicidade nessa terra? Aquilo passa. Comi uma comida que me encanta, digeri, no dia seguinte preciso comer de novo, felicidade passou. O único que satisfaz plenamente e eternamente é a alegria do Senhor. E a glória de Deus, queridos, é incrível estudar a glória de Deus, porque a glória de Deus se manifesta de tantas maneiras, mas que me chama muita atenção nesse versículo, que a glória de Deus se manifesta dele servindo conosco. Cristo falou em João 6, ele orando para o Pai, pelos discípulos, fala: a minha glória eu entreguei para meus discípulos. Cristo servindo a nós. Você percebe que a glória do Evangelho, dele morrendo, crucificado, exaltado, é ele nos servindo, com o propósito da glorificação de Deus, é claro, mas ele nos serviu. Mas a glória de Deus também não depende da nossa adoração. Por que nós adoramos a Deus? Talvez Deus, me perdoe a expressão, claro que ele não é assim, mas Deus é um Deus necessitado? Deus precisa da nossa adoração? Vocês acham mesmo isso? Nós adoramos porque ele nos criou para adorar. Deus, eu imagino no céu um coro celestial. Imagina, eu, Haroldo, aqui tocando aqui, às vezes a gente sai do ritmo, falha a altura do tom, da nota, quebra a harmonia. E Deus se alegra com a nossa adoração. Verdade. Porque nós estamos adorando o Espírito em verdade. A adoração ao Senhor é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Correto? Mas eu fico imaginando os anjos. Santo, santo, santo. A tua glória está na terra. Santo, santo, santo. Imagina. O coro celestial cantando na perfeição. Nós não imaginamos da eternidade. Deus não precisa da nossa adoração. Mas aqueles que foram cansados pela eternidade, e a sua natureza regenerada volta para o propósito inicial da criação, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que Deus faz, eu separei alguns temas. Isso aqui foi um resumo do que eu vou transmitir. Agora eu vou desmenuçar. Nossa, estou pensando em espanhol, gente. Como que é desmenuçar em português? Eu vou desmiuçar. Vamos lá. Esmiuçar. Tudo que Deus faz é para trazer glória a Ele mesmo. Correto? Predestinação. É fácil abrir isso rápido aí, compartilhar a tela? É muito difícil. Efésios 1. Se os irmãos quiserem abrir.
capítulo 1, do verso 5 ao 6. Veja bem, aqui está falando da predestinação. Certo? Já recebemos estudo lá no Carnaval de 2019. No retiro do Carnaval, a gente não estava comendo Carnaval. No retiro do Carnaval, nós estudamos sobre predestinação. Nós somos predestinados para sermos filhos de adoção. 1, versos 5 e 6. Se der para compartilhar na tela dos irmãos. Foi muito difícil. Não dá. Versos 5 e 6. 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, para quem não sabe, eu tive que procurar, que eu não sabia, é a sua própria vontade, a sua aprovação, ok? Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha só, a predestinação, ou seja, o prévio chamado de Deus, não a prévia salvação, o prévio chamado de Deus é para sua glória, é para Deus ser glorificado. Deus é glorificado também na sua criação. Isaías, capítulo 43, 6 e 7. Isaías 43. Tá depois de Provérbios, Jeremias ali, ó. Aí. Isaías 43, versos 6 e 7. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Isso é Deus falando, através de Isaías. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. 43, né? 43. 6 e 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e eu os formei e também eu os fiz. Olha aqui, Deus falando que toda a sua criação é para a sua glória. E vemos, realmente, a glória do Senhor na criação, na complexidade da vida. Já pensaram na complexidade de uma vida sendo gerada no útero? Uma célula do tamanho do micrômetro. Já pensaram na complexidade do Sol? Desde sempre iluminando na mesma capacidade, sem perder sua força? Já pensaram na complexidade da maior estrela já encontrada pelos telescópios humanos, que é 2.100 vezes maior que o Sol? 3 bilhões de quilômetros de diâmetro? Essa é a complexidade do nosso Criador. Já pensaram na complexidade da Lua? Vocês sabiam que o fato de a gente ver a mesma face da Lua quando a Lua está cheia é porque ela dá a volta na Terra e volta no seu próprio eixo no mesmo momento? A Lua nunca se atrasa? Ela obedece à criação? Diferente de nós. Nós chegamos atrasados. Imagina a Lua se atrasando. Peguei um trânsito ali na Rondon Pacheco, me atrasei. O vento me empurrou mais. O vento me empurrou. A cada 29 meio-dias, a Lua dá a volta no seu próprio eixo. E pasmem, ela dá a volta na própria Terra. Essa é a perfeição e complexa criação. A Terra tem centenas e milhares de complexidades para promover a vida. Esse é nosso Criador, um Criador complexo. E isso, detalhe, a criação é só um reflexo da eternidade. A criação é uma pequena figura do que é a eternidade. Até porque Deus vai destruir essa criação e vai fazer uma nova. Quando vai buscar a sua igreja. Romanos 15, versos 8 e 9. Estou dando reflexo, né? Aí. Romanos, ali depois de Atos. Romanos. Desculpa, irmãos, a gente não se preparou antes. 15. Versos 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia,
Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Foi que o versículo que a o Silas leu no começo, falando que as gerações te louvarão, as gerações te louvarão. Por quê? O escritor dos Salmos estava vendo na frente o Cordeiro o Redentor, alcançando os gentios. Gentios são todos que não são judeus. Perdão. Glorificando a Deus pela salvação. Então, o tema de glorificar a Deus, ele está presente em todas as coisas. Em Romanos 3, 25. Capítulo 3. Opa, peraí. Verso 3. Já estava em Romanos. Eu não sei voltar não. 3, 25. Pois é, não. Eu vou, para facilitar. Tá bom. Melhor, né? Pode falar. 3, 25. Obrigado. Alô. 3,25? Isso. Não vai dar 25 não. Vai sim, pode dizer. Tá, eu vou ler aqui. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Está falando de Cristo sendo crucificado. Para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus. Até na propiciação, Deus está demonstrando sua justiça. E na sua justiça está a glória de Deus. Está a glória de Deus. Porque Deus podia muito bem aniquilar toda a humanidade, mas Deus foi paciente, longânimo. Deus estava mostrando sua longanimidade, sua paciência frente aos vasos da ira. E ele, com uma demonstração de grande força e poder e de humilhação, enviou seu filho e morreu naquela cruz por propiciação dos nossos pecados. Eu vou seguir lendo aqui, tá bom? Tema da santificação, meus irmãos. Filipenses 1:11. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. O que é o fruto da justiça? É o que está escrito lá em Gálatas 6, né, se eu não me engano, fala dos frutos da justiça. Mas aqui Paulo está dizendo, cheios do fruto de justiça, que é a santificação, que são por Jesus Cristo, gerado por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, até a nossa santificação, ele é para a glória de Deus. Queridos, percebem que tudo é para a glória de Deus. Até no juízo final, será para a glória de Deus. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, diz o seguinte, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é que Deus se alegra na perdição dos homens, eterna, mas Deus até nisso manifesta sua glória, porque esses homens estão longe da glória de Deus. Você vai abrir uma foto aí do tabernáculo? Agora eu quero fazer uma diferença entre o antigo pacto e o novo pacto. Eu fiz um estudo a respeito do que é a glória de Deus e as diferentes manifestações da glória de Deus, manifestações da glória de Deus. E eu percebi que tinha uma diferença da manifestação da glória de Deus. Pode descer um pouco. Pode ser essa foto aí, isso, essa aí, tipo uma maquete. Dá para ampliar? Tá. Então, se não der para abrir, tudo bem. A glória de Deus era manifestada toda vez que ele se apresentava ao povo. A glória de Deus se manifestou, por exemplo, nos seus estatutos, quando ele deu os seus estatutos para Moisés. O Monte Sinai se encheu da nuvem do Senhor, a glória de Deus saía como fogo. As pessoas escutavam a voz de Deus saindo pelo fogo. Isso está narrado lá em Deuteronômio 5. Também a glória de Deus ela habitava na nuvem. Acho que todos vocês devem saber da história do povo hebreu, quando ele saiu do Egito. De manhã existia uma nuvem que acompanhava o povo. E de noite uma coluna de fogo. A nuvem servia tanto para guiar quanto para proteger do sol. Imagina o sol do deserto. Obrigado. O fogo
ele servia tanto para esquentar quanto para iluminar e para espantar também os inimigos. Deus se manifestava e ali estava a glória de Deus. As pessoas, está narrado em Êxodo 16:10, que toda a congregação via a glória do Senhor. A glória também se manifestou quando Deus estava habitando no tabernáculo, que é aqui eu quero chegar. Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Queridos, o que significa a glória de Deus estar no tabernáculo? Significa ele estar presente. Eu vou trazer um panorama agora no novo pacto. Vamos chegar lá. Mas, percebe que tem uns elementos. O elemento principal para a glória do Senhor estar presente ali era a Arca do Pacto. A Arca do Pacto, quando foi removida, a glória do Senhor saiu. Está descrito. Em 1 Samuel 4:21. Eu não vou ler porque é bem grande o texto. Mas os filisteus, eles roubaram a Arca do Pacto. E eles se deram muito mal por isso. E eles colocaram no templo de Dagon, que era o deus deles na época, né? O ídolo deles. E eles voltaram no outro dia, Dagon se prostrou. Voltaram no segundo dia, Dagon se prostrou de novo. A ponto de trazer pragas pelos filisteus e eles querem devolver. Quiseram devolver a arca do pacto porque estava trazendo maldição sobre eles. Porque a presença de Deus no meio das trevas. E o curioso é que a palavra de Deus fala que a glória de Deus se foi do tabernáculo, porque a arca do pacto saiu. Porque existe um mistério na arca do pacto que hoje nós entendemos que se trata do propiciatório. Porque é ali onde o sangue é derramado, onde há remissão dos pecados, o propiciatório. E a glória de Deus também, irmãos. Segura aí, então vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a glória de Deus também se manifestou frente à rebelião. Vocês devem conhecer a história, se vocês viram a novela lá dos 10 Mandamentos, a Terra Prometida, mais na parte da Terra Prometida, que é a peregrinação do povo, vocês vão conhecer a figura do Datã, do Corá e Abiú. E Abirão. Abirão, perdão. Obrigado. Esses 3 homens, eram 3 homens com família, com tenda, e esses 3 homens rebelaram. E eles todos eram da família dos levitas. Ou seja, eles eram do serviço ao tabernáculo. Mas eles começaram a cobiçar o sacerdócio, que era da família de Arão. Então, eles começaram por inveja, movido por inveja, criar murmuração entre o povo e rebelião. O que aconteceu? Eles rebelaram. Foram na frente da tenda de Moisés e Moisés falou: vocês não estão se rebelando contra mim. Vocês estão se rebelando contra o próprio Deus. O que aconteceu? Deus falou com Moisés: manda o povo se afastar da tenda de Corá. Sucedeu que a terra se abriu e engoliu a terra de Corá. E a palavra fala que a glória de Deus se manifestou naquele momento. Se vocês quiserem ler depois, está em Números 16:19. Ele narra essa história. Desculpa? Números. Livro de Números, capítulo 16, verso 19. Então, queridos, nós vemos de múltiplas maneiras a glória de Deus se manifestando. Mas uma coisa que eu não vejo é a glória se manifestando na pessoa no Antigo Pacto. A glória de Deus se manifestava sempre por eventos. A glória de Deus se manifestava no tabernáculo, se manifestava contra a rebelião. Né? Também a glória de Deus se manifestou na construção do novo templo, porque sabemos que Salomão construiu um templo, aquele templo maravilhoso para Deus, onde não se escutou barulho de quebrar pedra. Sabe por quê? Porque as pedras já foram moldadas para a construção do templo. Isso implica, inclusive para nós, que nós estamos sendo moldados, nós somos pedras vivas sendo moldados para a construção do templo, como diz Pedro. E olha o curioso, quando a Bíblia fala em 1 Reis 8, 10, 11, quando os sacerdotes levaram a Arca do Pacto, o novo templo se encheu da sua glória. Então, o encher da glória de Deus tem a ver com a Arca do Pacto, no Antigo Testamento. Ok? Guardem isso.
eu acho que eu queria explicar um pouco sobre cada elemento ali, mas acho que não é o momento. Então, acho que vai tomar muito tempo. Então, agora eu quero trazer um panorama do que é a glória de Deus na vida do cristão, na vida do crente. Primeiro, a glória de Deus habita no crente. Por quê? Eu queria falar do tabernáculo, porque eu ia falar dos elementos do tabernáculo sendo colocado na vida do crente. Por exemplo, o altar do sacrifício. É Cristo sendo sacrificado, nosso cordeiro. E para nós, nós tomamos nossa cruz diariamente. A pia do lavatório, que ficava no átrio, simboliza a lavação dos nossos pecados. E todos aqueles elementos que estavam dentro lá do tabernáculo, ele era uma figura, uma sombra do que nós nos tornamos. Nós somos a luz do mundo. Candelabro de sete velas. Vocês entendem? Então, em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não quero me apegar a esse segundo versículo, mas ao primeiro. Nós somos feitos o templo de Deus. E onde está o templo de Deus? Há o propiciatório. E onde há o propiciatório? Há a glória de Deus. Então a glória de Deus habita dentro de nós. Isso é poderoso. Sabemos que a glória de Deus habita em nós, queridos. Efésios 2, 18 ao 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para moradas de Deus em Espírito. Amém. Faz igual pentecostal. Posso ouvir glória? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E também, em João 4, 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, o tabernáculo, o caminho era a porta do átrio. A verdade era a porta do santo. E o santo dos santos é a vida. Então, Cristo, ele é a porta de entrada, a porta do santo e a porta do santo dos santos. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? E esse tabernáculo terrestre, já falei, era a figura do tabernáculo celestial. E nós somos feitos da mesma estrutura do santuário, pois somos ramos da mesma videira, a mesma natureza. Cristo ele faz essa comparação lá em João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Não quero me apegar a essa alegoria, não quero explicar essa alegoria, mas sabemos uma coisa: a videira é uma parreira que vai crescendo sem limite. Onde ela tiver para onde crescer, ela cresce. Se ela está recebendo nutriente, ela vai crescendo. E do ramo principal sai os ramos, certo? Da videira sai os ramos. E a Bíblia fala que nós somos os ramos, que meu pai é o lavrador, que ele vai, poda para que dê mais frutos. Os que não dão fruto, ele corta e joga no fogo, para que se queime. Mas o que eu quero me apegar aqui? Que os ramos e o tronco principal, ambos têm a mesma natureza. Ambos recebem a mesma seiva de vida. Ambos compartilham da mesma natureza. Ou seja, nós somos feitos um com Cristo. Nós somos feitos um na glória de Cristo. Mas afinal, aqui eu trouxe o panorama da glória de Deus no antigo pacto e a glória de Deus no futuro, no presente pacto, o pacto da nova aliança de Cristo Jesus.
Mas afinal, o que é a glória de Deus? Aqui a gente vai entrar no tema, o que é a glória de Deus. Primeiro, definir a glória de Deus é impossível, como eu já falei, porque nós somos seres temporais e Deus é eterno e a glória de Deus é eterna. Mas, se eu pudesse fazer uma comparação, é muito fácil definir um objeto. Por exemplo, um copo. Objetivamente, vocês estão vendo, ele tem uma circunferência mais ou menos de 5 centímetros embaixo, de 6 centímetros em cima, ele é côncavo a palavra? Ele tem 200 ml, ele serve para beber água, ele serve para tomar café, ele serve para fazer várias coisas que você pode, por exemplo, tomar um refrigerante, certo? E ele é descartável, joga no lixo. Esse é o copo, objetivamente. Mas e a glória de Deus? Como você define? A glória de Deus tem 10 centímetros, ela tem uma profundidade? Não tem como mensurar a glória de Deus. É como a palavra beleza. O que é belo? O que é belo para o Pedro? Talvez não seja belo para mim. Talvez nós olhamos uma coisa e apontamos, aquilo é belo, aquilo lá é belo. Assim é a glória de Deus. Nós não podemos mensurar, mas nós conseguimos ver. Por exemplo, os céus clamam a glória de Deus. Olhem para mim, eu criei o céu, olha a minha majestade. Uma palavra que é bem interessante para definir a glória de Deus, que eu tenho por convicção que é uma das melhores palavras para definir a glória de Deus, ainda que, como eu falei, é impossível definir na nossa temporalidade, é a palavra santidade. A palavra santidade. Santidade. Porque santidade, nós já aprendemos, santidade tem a ver com separação, com distinção. É algo muito distinto e separado por Deus. Agora, o que é a santidade de Deus? É algo excelso, algo distinto, algo que está em outro nível. É a infinita honra de Deus, na sua infinita grandeza. É a sua qualidade e perfeição imensurável, que não pode ser limitado, que é incomparável. Isso é a santidade de Deus. E que Ele separou nós também para sermos santos, como Ele é santo. Ser santo é um intrínseco valor eterno. Olha que curioso. Isaías 6:3. Isaías, como um profeta messiânico, diz o seguinte: e clamavam uns aos outros, dizendo, isso aqui ele está falando os anjos. Isaías falando, os anjos clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E logo a gente espera, toda a terra está cheia da sua santidade? Não. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, na sua santidade, na beleza da sua santidade, aí está a glória do Senhor. Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A glória de Deus, ela é manifestada na sua santidade. A imensidão dos céus, toda a sua criação é a beleza da sua santidade. É Deus colocando em público a sua santidade. É como quando pegando uma tela gigantesca, infinita, e ele explorando, mostrando para a gente, pá! Eu sou santo, eu sou distinto, eu sou separado, ninguém é como eu sou o que sou. Ninguém me criou, eu sou o que sou. Em Levíticos 10:13, sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, uma boa definição do que é a glória de Deus é a beleza da sua santidade. Glória de Deus é a beleza da sua santidade. Se de tudo que eu falei aqui, vocês não se lembrarem de nada, lembre-se disso. A glória de Deus é a beleza da sua santidade. Para mim, esse é o pilar principal da glória de Deus.
da sua distinção, da sua excelsa honra, da sua magnificência, da sua eternidade. Aí está. A glória de Deus é a infinita beleza e grandeza das suas variáveis perfeições. Em Salmo 19:1 fala o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus. É como se Deus estivesse berrando. A imensidão dos céus, complexidade da vida, olhem para mim. Queridos, todos são indesculpáveis. Romanos 2, Paulo fala, todos são indesculpáveis, porque a minha glória está manifesta. Não há quem se desculpe, que Deus está se manifestando continuamente para todos. Eu sou glorioso, abram seus olhos. Eu sou assim. Você está vendo minha natureza aqui? Eu sou glorioso como isso. Só que muito superior. Porque na minha eternidade eu sou muito superior que a minha criação. É Deus falando isso. Olhem para mim. Queridos, se tivéssemos olhos para ver a glória de Deus tal qual ela é, todos vocês agora abririam os olhos, cairiam no chão, se humilhando, sem palavras, porque a glória de Deus está presente nesse lugar. O ar que respiramos, a gravidade. Percebe? A glória, esse corpo reunido, a glória de Deus está presente nesse lugar. Em 2 Coríntios 4:4, fala o seguinte: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós damos glória a Deus, porque Cristo tirou nossa cegueira, aquela cegueira que as próprias trevas trabalhou continuamente para nos cegar. Cristo veio e sacou a tapadura dos nossos olhos. E cuidado, meus irmãos, para que a gente não volte a nos cegar, na nossa rebelião, nossa rebeldia, nossa falta de arrependimento. Isso é uma admoestação para os irmãos, para mim. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nossa rotina, nós somos cegados por esses prazeres ínfimos dessa terra e somos levados a não ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito está sempre falando conosco, não sei vocês, mas comigo fala, na nossa consciência. Somos levados de uma maneira imatura a não corresponder à voz do Espírito. Desobedecemos, nos rebelamos. Mas graças a Deus que nosso Deus é um Deus misericordioso, longânimo, que até o arrependimento é Ele quem produz em nós. Ai de nós, se o Espírito Santo não produz esse arrependimento na gente. Ai de nós. Ai de nós se dependesse dos nossos esforços. Já falei. Agora eu vou esmiuçar um pouco. Deus precisa da nossa adoração? Precisa? Deus precisa da gente se reunindo aqui. Ah, glória a Deus, aleluia! Precisa? É verdade que não precisa. Mas Ele quer. Porque esse foi o propósito dele. Porque Deus é glorioso em si mesmo. Eu estava escutando um testemunho do John Piper, todos vocês devem conhecer, do Design God. O John Piper, ele teve um homem que escreveu um livro contrariando John Piper, falando que Deus não quer, ele não é como não posso falar, um aspirador. Deus não é um aspirador de glória, sabe? Parece que Deus é um Deus necessitado, que está procurando quem puxar assim, vamos, Haroldo, solta, Haroldo, vamos, Renato, solta, Renato. Não, Deus não é assim. Mas Deus se alegra com a nossa adoração. Não me entendam mal. Não estou dizendo que não devemos adorar. Eu me encanta adorar o Senhor, porque a minha alma, meu corpo, a minha inclinação natural está em adorar o Senhor. Está em se humilhar aos pés dele. Amém? No livro, acho que todos devem, a maioria deve conhecer o Jonathan Edwards. Foi um pregador de 1800 e bolinha, que escreveu altos livros. Eu tenho alguns livros na minha casa, são livros excelentes. E um dos livros que ele escreveu é O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo.
ousadia, né? Ele fala o fim por qual Deus criou o mundo, né? A finalidade. Quem sondou o coração de Deus? Mas ele escreve coisas bem interessantes. Uma delas, escrevi, tome nota, abre aspas. A finalidade de Deus na criação do mundo consiste em duas coisas. Primeira, comunicar Ele mesmo e glorificar a si mesmo. Ou seja, quando Deus criou o mundo, Ele queria mostrar para nós o que é a luz. Sabe como Ele mostrou o que é a luz? Criou o sol e as estrelas. Como nós saberemos o que é ser luz se não houvesse o sol? Deus quis comunicar a si mesmo, Ele é onipresente, né? Deus é onipresente. Deus criou a lei da gravidade. Não foi... Quem foi que descobriu a lei da gravidade? Caiu uma maçã na cabeça. Isaac Newton. Obrigado. Esses homens inteligentes, cientistas. Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Ele não criou a lei da gravidade, ele descobriu. Você sabia que a lei da gravidade funciona aqui? Também funciona do outro lado do universo? Há milhões de anos-luz daqui. As mesmas leis naturais que funcionam aqui, funcionam lá. Onipresente. No centro da Terra, na crosta da Terra, na Lua. Qualquer lugar funciona. A Lua está girando em volta da Terra, a Terra está girando em volta do Sol. Gente, que incrível. Ô, Marcos, tô pegando um gancho aí, não vi um vídeo, acho que muitas pessoas já viram. Um menininho, acho que isso é parte de uma série. Ele é ateu, só que ele é muito inteligente, ele é autodidata. Aí vira para a mãe dele, ela está muito ateu, e fala assim, eu acredito que existe um criador. Era para quê? Porque no meu estudo da ciência, eu contei que se a gravidade fosse um miligrama mais forte, ou a rotação da Terra parasse, nossos corpos seriam se chocar numa velocidade de mais de 1.000 km e tudo viraria um caos. Então, a perfeição por qual o mundo é constituído mostra que existe um criador por trás disso. Amém. Sim, eu já escutei algo parecido. Eu não sei, o que o Pedro está falando é que se a rotação da Terra fosse alguns quilômetros mais rápido, a Terra gira em torno de 1.500 km por hora. Uma coisa assim, ou 15 mil. Desculpa, gente, não me lembro exatamente os valores. Se ela fosse 10% mais rápido, produziria ventos nessa Terra de 200 km por hora, que derrubaria todas as árvores, todos os prédios, faria um maremoto, destruiria tudo. Agora, se a Terra, sem contar que os dias seriam mais rápidos, então ia esquentar muito rápido, esfriar muito rápido, esquentar muito rápido. Agora, se ela girasse 10% mais devagar, aí ia congelar tudo, e o vento ficaria mais fraco, aí ia ter um dia com sol muito forte, de noite, uma noite com muito frio, ia virar tudo deserto, tudo geleira. Gente, a complexidade da criação é incrível. Eu não sei vocês, mas me encanta estudar a criação. Eu tenho um homem que eu já falei muitas vezes, a Petra já está caduca de ouvir, ela não aguenta mais ouvir esse homem chamado Adalto Lourenço. É um homem que fala muito da criação, ele é um criacionista, e é um erudito, ele é um apologeta da fé cristã, e ele é cientista nos Estados Unidos. Então, o cara é fera. É o que fala que a tecnologia toda é baseada na criação? Não sei se ele falou. Abelha, foi ele mesmo que eu mostrei uma vez no... não, é incrível, gente. Eu não vou me ater a esse tema porque é outro temaço, né? Mas me encanta. Então, queridos, Deus não é vaidoso. Deus não precisa da nossa bajulação. Tem alguns atribulados aí que ficam falando, por que Deus precisa da nossa adoração? Ele é o quê? É vaidoso, é orgulhoso, não sei o quê. Já escutaram isso? Eu já escutei. Megalomania. Como? Megalomania. Megalomania. É um Deus necessitado? É um Deus que mais? Carente? Será? Tem um povo ousado, né? Que não tem noção do que está falando, né? Não tem noção. Deus comunicou a si mesmo na sua criação, na morte e crucificação de Cristo. E Deus glorificou a si mesmo. Não são duas coisas distintas, é uma coisa só. É um fim só. Que as duas levam para a mesma. Glória de Deus. Por que nós glorificamos a Deus, Haroldo? Renato, por que nós glorificamos a Deus? Porque Jesus nos amou primeiro. Nós só damos glória a Ele porque Jesus nos amou primeiro.
Está escrito lá em 1 João, porque nós amamos a Deus. João chegou a uma conclusão, poxa, eu só amei a Deus porque ele me amou primeiro? Porque se dependesse dos meus esforços, dependesse da minha capacidade, da minha vontade, da minha evolução, eu estaria fugindo dele. Porque naturalmente o ser humano odeia a luz. Porque quando a luz chega, ilumina toda a vergonha do ser humano. Ilumina todo o fracasso, todo o erro, toda a corrupção. Esse homem fica orgulhoso e foge. Isso não é o próprio Cristo pegando e arrastando ele das trevas à luz. A proposta da palavra fala, literalmente, arrastando das trevas à luz. Está descrito em João, aquele que o Pai me enviou. Eu não lembro o versículo, irmãos, mas vocês já receberam esse estudo. Deus constantemente se manifesta a nós, irmãos, expondo a beleza da sua santidade, trazendo assim glória a si mesmo. Olha que interessante, acho que esse versículo vale a pena abrir. Salmo 50, dos versos 7 ao 15. É um versículo que fala, é Deus falando do seu povo? É muito curioso esse versículo. É engraçado até, parece cômico. Deus comunicando com o seu povo. Foi, povo meu, o que vocês estão fazendo? Você acha que eu preciso desse sacrifício aí, povo? Salmo 50, versos 7 ao 15. Você acha que eu preciso desse sacrifício, rapaz? 7 ao 15. Positivo. Não. Ele não precisa de nada. Mas Deus estabeleceu meios. E mais importa para Deus a obediência do que o sacrifício. Certo, Chico? Salmo 50, versos 7 ao 15. Vamos lá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Olha só, Deus protestando contra o povo, imagina. Sou Deus e sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocausto, que estão continuamente perante mim. Deus fala, ok, tá certo, porque eu que mandei. Da tua casa não tirarei bezerro. Acho que o povo devia achar, né, que Deus estava só roubando as crias, né? Acho que tem muito que pensa nisso sobre o tema. Vou falar isso não. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício e louvor e paga ao Altíssimo seus votos. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Queridos, Deus não precisa do nosso sacrifício, precisa da nossa obediência, precisa do nosso arrependimento, precisa que nós nos invoquemos a Ele. Eu ia falar o tema do dízimo, cerrei minha boca, mas Deus não precisa do seu dízimo. Deus precisa da sua obediência, do seu coração. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Está escrito em 1 Samuel. Mais importa a Deus a obediência do que o sacrifício. Né? Quando Saul, né, o primeiro rei de Israel, quando Saul matou lá o povo e não matou todo mundo, como Deus ordenou, ele quis justificar fazendo um sacrifício. E nós também glorificamos a Deus por sua misericórdia. Em Romanos 15:9, fala o seguinte: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Gente, Romanos 15:9, aqui está cumprido. Tem alguém com descendência judaica? Judia? Tem alguém com descendência judia aqui? Não. Não? Então todos vocês são gentios. Todos nós, né? Desculpa. Ah, não, é que eu sou... não sou, não. Perdão, irmãos. Todos nós somos gentios e essa palavra aqui está se cumprindo. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Queridos, Deus enviou Cristo para nos servir. E não somente os judeus. Cristo nos servindo nos mostrou a sua misericórdia
E nós o glorificamos por isso, porque ele nos amou primeiro. Vocês percebem como está tudo conectado? Deus, inclusive, mostrou a sua imerecida misericórdia a nós e sua santa e justa ira para ser glorificado. Romanos 9, 22, 23. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Queridos, nós como vasos de misericórdias, nós glorificamos a Deus por recebermos a imerecida misericórdia e por ele dar em Cristo a sua santa e justa ira. Glorioso isso. A glória de Deus, olha que curioso, a glória de Deus, vocês percebem que a glória de Deus se manifesta em várias facetas diferentes, mas tem um tema aqui bem interessante, que a glória de Deus também implica um testamento, uma condição espiritual, um local. Romanos 3, 23, versículo conhecido por muitos. Porquanto todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é uma condição espiritual, é um local. Querido, você está na glória de Deus? Você carece da glória de Deus? Creio que não. Aleluia. Também é um testamento. João 16, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Cristo falando. Para que seja um, como nós somos um. Testamento. Paulo explica muito sobre o que é um testamento. Ele fala que só há um testamento quando há morte. Que é igual eu como pai. Se eu fizer um testamento para o meu filho, eu não morrer, que testamento é totalmente inválido. Cristo morreu pelos nossos pecados e deixou um testamento. Pega o testamento. Você pegou a glória de Deus. Aleluia. Deus entregou um testamento. E esse testamento, aleluia, está toda a eternidade. Imagina o que nós recebemos dos nossos pais de testamento. Recebemos casas, carro, ou às vezes nada, ou às vezes dívida, imposto. É o caso do meu pai. Perdão. Meu pai deixou um monte de imposto para minha mãe, tadinho. Faleceu também abruptamente. Mas, vocês percebem? O testamento que Deus entrega é infinitamente superior. E não há comparação. O que é Cristo entregando a sua glória para nós? O que foi Cristo sendo glorificado? Em Hebreus 5 dá uma ideia. Eu vou ler. Hebreus 5, do 7 ao 10. Se alguém quiser acompanhar. Aqui você vai ver que a glória de Cristo foi servindo a igreja até a morte. Queridos, viver para a glória de Deus é viver como Cristo, em obediência, até a morte, se necessário. A gente vai chegar lá, Paulo falando da morte, da vida, morrer é lucro, viver é Cristo. Em Hebreus 5, do 7 ao 10. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Olha, Cristo nos dando uma aula de dependência aqui de Deus. Imagina Cristo, o próprio Deus, tendo que orar e suplicar, porque somente o próprio Deus podia livrá-lo da morte. Mesmo tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Cristo não pecou em nada. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Anota aí. Aflição, tribulação. Aflição, tribulação. Toma nota. E uma vez aperfeiçoado, quando ele foi glorificado no corpo, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vamos entrar no tema, mas
Dois elementos aqui. Obediência em meio às tribulações, por intermédio das aflições, e salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Já perceberam que crente tem muita tribulação? Crente tem tribulação, né, irmão? A gente olha o povo na terra aí, os ímpios prosperando, ganhando dinheiro, vê o ímpio viajando, né? Só coisa boa, desfrutando coisas dessa terra. Mas eles estão recebendo o melhor dessa terra. Enquanto nós estamos recebendo o melhor da eternidade. Eu quero que vocês captem essa cosmovisão, essa visão de mundo, essas lentes. Queridos, essa terra é temporal. Nos satisfaz momentaneamente, mas é temporal. Oxalá Deus desperte em vocês, se já não despertou, em mim, inclusive, esse anseio pela eternidade continuamente, que é só isso que importa. Cristo fala, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, quer glorificar o Pai? Obedece. Sabe por quê? Se você permanecer no Pai, o que é permanecer em Cristo? Você está em plena obediência ao Espírito Santo. E tudo que você pedir vai ser concedido. Sabe por quê? Tudo que você está pedindo é segundo o Espírito Santo. Você percebe? Você está alinhado ao Espírito Santo? Logo, tudo que você pedir, você será entregue. E nisto é glorificado meu Pai, em que dê frutos. Santificação. Sabe? A tribulação produz paciência. A paciência produz perseverança. E a perseverança produz convicção. E na convicção ninguém é confundido. Tribulação, queridos. Se você não quer tribulação, abandona. Porque a tribulação é o meio pelo qual Deus determinou que nós dessemos glória a Ele, para sermos santificados, porque Cristo foi tribulado em todas as coisas. Porém, na sua reverente submissão, suportou todas as coisas. Agora eu quero falar um pouco o que é o oposto de viver para a glória de Deus. Você veio de tão longe, pode ficar. Vanglória. Orgulho. É o oposto de viver para a glória de Deus. A Bíblia fala, Jesus falou lá, Deus falou através do profeta Jeremias, assim diz o Senhor, Deus, não vos orgulhe na sua força, na sua riqueza e na sua sabedoria. Engraçado que é exatamente as coisas que o mundo diz para a gente se orgulhar. Não é verdade? Você procura os coaches de hoje, você é competente, você é forte, você não sei o quê, te enche. Te enche. Nossa, aí vai multidões atrás dele. Multidões mudam de vida. Muda assim, começa a enriquecer, fica sábio. Só que isso é o oposto que Deus fala, queridos. Eu quero ver um coach falando assim, você não merece nada. Já pensou? Ó, Deus não veio aqui por causa de você não, rapaz. Que isso? Você tá muito creído. Nossa, tá falando espanhol, cara. Isso que dá, tem esposa chilena, hein? Tá muito creído. O que aconteceu conosco? Vocês, maridos, por que vocês não amam a esposa como Cristo amou a igreja? Vocês, esposas, por que não honram seus maridos como a igreja honra a Cristo? Não apenas, sabe? Eu falo por mim. Como eu tenho falhado nisso, minha esposa sabe. Minha amá-la. É um tema de discussão quase diária. Você não me ama? Foi, amor, mas eu tô tentando. Mas tem que melhorar. Falei, Jesus, o que eu faço? Eu quero escutar, acho que vai brigar comigo depois.
E sabe, é uma pena, porque amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa honrar o marido como a igreja honra a Cristo, nos traz um benefício mais tão grande, nos traz um gozo, uma alegria tão profunda. Vocês, filhos, têm honrado seus pais? Vocês, pais, têm irritado seus filhos? Sabe, princípios como esses, princípios eternos. Como é que está seu trato com os irmãos em Cristo? Como é que está sua diligência em servir a igreja? Precisa ter cargo para servir a igreja, Renato? Não precisa. Como é que está o seu amor pelas coisas eternas, coisas importantes dessa vida? Gente, família é muito importante, mas a família de Cristo, ela é eterna. Por que vocês acham que eu viajei de São Paulo para cá? Porque eu amo a igreja, eu amo servir a igreja. Se desse, vira todo fim de semana, viu, amor? Em quem está buscando nossa satisfação? Gente, eu preguei o tema da felicidade na vez anterior, e eu dei o exemplo de Salomão. Salomão teve tudo. Está descrito no livro de Provérbios. Salomão teve escudo de ouro. Essas guardas reais tinham escudo de ouro. Ele tinha bilhões de reais só em escudo de ouro. Ele tinha piscina de metros, com esculturas de leão. Está descrito tudo isso aí. Salomão, ele tinha sabedoria, gente. Ele tinha honra. Ele tinha força. Tinha riqueza. Tinha tudo que Deus fala para não se gloriar. E sabe o quê? Salomão, ele está descrito no livro de Provérbios. Ele fala: subiu ao meu coração a vontade de fazer tal coisa. E Salomão tinha a capacidade de fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse construir um templo, construiu. Agora derruba, constrói outro. Uma casa para concubina 1 até a concubina 700. A casa para a esposa 1, a esposa 30ª. 300. Como que é 300? Números originais. Certo? Salomão podia. E ele fazia, porque ele tinha força, ele tinha riqueza, ele tinha honra. As pessoas amavam ele. Mas sabe o quê? Salomão sempre falava: aquilo me alegrou, mas eu percebi que era vaidade. Querido, eu vou dar um exemplo meu agora. A Petra sabe, até todo mundo sabe já. Todo mundo está sabendo. O que eu pedi como sugestão de presente? Um tablet. Não, um tablet. Não, foca no que é possível. Um tablet S6 Lite. Gente, vocês não têm noção. Eu tô fissurado com esse tablet. Eu acho que se eu comprar esse tablet, eu vou me alegrar, vou ficar feliz. Sabe o que vai acontecer? A Petra sabe, ela comprou uma caixinha de som JBL que eu tava louco no aniversário do ano passado. Eu tava desesperado essa caixinha. Inclusive, queimou semana passada, que eu tô assim, revoltado. Estragou, do nada, parou de carregar sozinho. E eu falo: amor, eu quero essa caixinha. Aí eu não tava sem dinheiro. O que eu vou fazer? Aí a Petra foi, pegou ela, mais minha tia, mais minha mãe, cada um no meu aniversário, foi lá e me deu de presente surpresa. Eu fiquei feliz. Sabe o que aconteceu? Passou uma semana, ficou jogando. Eu usava, assim, mais ou menos. Fiquei super feliz, a caixinha de som, assim, olha essa aqui, mais essa aqui. Só que melhor, a também é melhor. E agora eu tô fissurado por um tablet. Meu objeto de satisfação, alegria, está naquela coisa. Sabe o que vai acontecer? Eu vou comprar algum momento. Se ninguém dos irmãos aí se sentir tocado, me dá de presente, eu vou comprar. Tô brincando. Nem tocado. Não, não, se eu comprar, querido, se eu comprar esse negócio, eu vou fazer propósito que eu queria de escrever, não sei o que lá. Vai passar uma semana, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho certeza. Agora pensa na vez de vocês. Eu tablet de serviço te dava, tem 2 na casa parado. Você tem um que tem caneta? Você compra caneta. Qual que é a moral? Mas vocês percebem que eu estou tentando transmitir para vocês? Que objeto hoje está no seu coração? O que está tesourando o seu coração hoje? Onde está seu objetivo de satisfação e alegria? Está em magnificar a Cristo? Agora, sim, não me entendam mal. Cristo pode ser magnificado através da compra desse tablet. Porque se for a vontade de Deus, quem disse que não? Só porque é tecnologia, só porque é caro? Deus pode ser magnificado. Mas será que é a vontade dele? Gente, toda vez que eu vou loja de shopping,
eu passo em frente à loja eletrônica, eu entro. Eu estou obstinado, perdoe-me a forma de falar, é um certo tipo de obstinação. Eu quero tanto aquilo. A nossa alegria na glória de Deus. Filipenses 1. Capítulo 1, versos 20 e 21. Aguardo com ânsia... Paulo falando aqui. Olha que interessante. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Olha, a gente anda frustrado por aí. E Paulo falando, nada serei decepcionado. Já levou chibatada nas costas. Foi arrastado umas 3 vezes para a prisão. Foi perseguido. Ele foi jogado de uma montanha, quase morreu. Foi quase estado de morte. E nada serei decepcionado. Com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha que espiritual. Gente, isso é viver para a glória de Deus. Cristo sendo engrandecido no nosso corpo. Durante a vida, ou mesmo na hora da morte. Por quê? Para mim, durante a vida, viver é Cristo. E para mim, durante a morte, morrer é lucro. Olha, será que a gente pode dizer que o nosso viver é Cristo? Estamos vivendo para Cristo? Nossas vidas estão magnificando a Cristo? Fazendo Cristo excelso? Seja no que for, tenho certeza que o Espírito Santo, na consciência de vocês, fala. Isso está magnificando. Isso não está magnificando. Isso está magnificando. Isso não está me alegrando. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa de perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Filipenses 3:8. Paulo falando de toda a sua sabedoria, e era um homem muito sábio. Já vou indo para o fim, já está dando a hora, avançando as horas. Tem alguns elementos que eu juntei aqui, que é para trazer luz. São vários elementos, objetivos da nossa vida, como cristão, para todos. Não só para ministros, não só para diáconos, presbíteros, para todos nós. Não importa seja o irmãozinho que acabou de chegar, o irmãozinho que está lá na frente, o ramo mais frutífero, o ramo menos frutífero, certo? Será que esses elementos estão magnificando Cristo em sua vida? Primeiro ponto, conhecimento teológico. Ah, Gramata, você tem se aprofundado no conhecimento do Senhor? Práticas e disciplinas espirituais. Crescimento e devoção ao Senhor. Não me entendam mal, isso serve para mim. Não estou falando para vocês, para mim. Isso cortou em mim primeiro. Tem que melhorar em tudo isso que eu estou falando. Com seus dons espirituais. Vocês estão exercendo seus dons espirituais como corresponde? Vocês estão sendo um bom mordomo dos dons do Senhor? Envolvimento com a igreja local? Seu relacionamento com os filhos? Como está? Com seus pais? Lembra? Eu falei que a família do Senhor é o mais importante, mas isso não tira a importância dessa família de sangue. Relacionamento com os parentes, com os amigos, seus retiros pessoais, retiro que vai ter agora. Está empenhado? Está orando por isso? Está expectante do que vai acontecer lá? Eu estou muito expectante. Tenho certeza que você vai fazer coisas maravilhosas lá. O Senhor sempre, eu acredito que é tempo oportuno do Senhor, é o cálice do Senhor nesses momentos. O Senhor vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. E seus medos estão magnificando a Cristo? Suas esperanças, seus sonhos?
seus desapontamentos, suas tentações, estão magnificando a Cristo? Estão fazendo evidente a Cristo em sua vida? E agora eu vou falar igual o Thiago, aqui eu finalizo. A sensação está acabando. Assim, eu estou sendo um pouco ousado que eu vou falar, mas eu fiz uma definição de um tripé do que é da glória a Deus. Posso estar errado, me perdoem. Mas de tudo que eu estudei, eu criei. Lancei um tripé do que é da glória a Deus. Primeiro, regozijo no Senhor. Você tem se alegrado na glória de Deus? Segundo, obediência ao Senhor. Você tem sido obediente? Terceiro, tribulação. Tem recebido tribulação? A minha Bíblia fala que o pai disciplina o filho que ama, e aquele que não é disciplinado pelo Senhor não é filho do Senhor. Você tem sido disciplinado pelo Senhor? Eu tenho. Se minhas costas estão doloridas, minha bunda está dolorida. Paguei bastante. Tudo isso resume em santidade, queridos. Então, esse tripé, fruto que glorifica a Deus. Viver, e não se engane, viver para a glória de Deus não é ser um super crente, tá? Até porque super crente não existe. Não existe grandes homens de Deus. Igual é muito comum você ver na internet, o grande Billy Graham, o grande Jonathan Edwards, o grande, quem mais? Aquele príncipe dos pregadores, de 1800, Charles Spurgeon. Grande homem de Deus. Que isso? Só tem um grande. Jesus Cristo. Eu estou sendo injustiçado, não sei o quê. Sei lá, perdi meu pai muito cedo, fui injustiçado por isso. O único injustiçado na terra é Jesus Cristo. O único que nunca pecou. E aqui quero encerrar com um exemplo da minha vida de magnificar a Cristo. Que eu dou glória a Deus. Não quero ser melódico, mas eu perdi meu pai muito jovem. E o fato de eu perder meu pai magnificou Cristo na minha vida. Eu não tenho certeza que o Senhor não me chamou, porque eu sou eleito. Um eleito seria chamado sim ou sim. Mas será que eu teria recebido o chamado? Teria dito amém, crido no Evangelho? Se meu pai estivesse vivo, cuidado de mim, me mimado, feito um menininho, crescido, jovem, pagou minha faculdade, na PUC, sei lá onde. Não. Eu acho que o fato do meu pai ter morrido, eu tinha 11 anos de idade, me fez ser o que eu sou hoje. Tenho certeza disso. E eu me glorio nisso, nessa fraqueza da minha vida, nessa escassez que eu tive de uma figura paterna. Porque isso glorificou a Cristo na minha vida. Essa fraqueza que eu tive na minha vida de não ter um pai, fez eu ter um pai eterno, que é o meu Deus. E é dolorido, mas eu dou glória a Deus por isso. Que foi isso que me fez ser o que eu sou hoje. Ter o que eu tenho hoje. Estar onde eu estou hoje. Então, glória a Deus por isso. Com isso eu finalizo mesmo. Porque, glória a Deus por esse momento. Digno de glória e honra, levanta